Fala, companheiros do YouTube, então vocês não podem perder, tá? Aqui é MK53S na prática, tá? E vamos demonstrar como fazer esse corte aí, beleza? Então acompanha e foca, tá? De início ao fim, né? Você vai acompanhar aí, né? O uso da MK53S, tá bom? Então, por que eu vou utilizar essa máquina, pessoal? Essa máquina ela tem um corte que eu costumo dizer muito seco, tá? Você passa e sente realmente ela tirar o cabelo, tá? O cliente tinha cortado esse cabelo não tem nem 12 dias e resolveu cortar novamente porque ia para uma festa e tal, né? Então venho aí com a K53S, tá? Modelando ali aquela aresta, já fiz a divisãozinha, tá? Onde vai ficar localizado a aresta e os pequenos volumes assim que necessite. Então estou utilizando do pente 1,5 com alavanca na alta, tá certo? Vou deixando um leve volume nesse lado de cá, certo? Só para ele servir de apoio ou de sustento para a parte maior, tá certo? Tem pessoas aí que podem falar, por que o volume não ficou maior? Cara, porque eu estou cortando e ao mesmo tempo eu olho para o rosto do cliente através do espelho. Quando a gente olha, né, a gente vê a proporção que a gente pode deixar de aresta, o que falta de aresta para completar o formato do rosto dele quadrado, certo? Não ficar muito arredondado. Então, cada formato de rosto ele determina um volume, certo, nessa aresta. Então, estou tirando aí essa marcaçãozinha, tá? Já estou fazendo um movimento já em C para dar uma quebrada um pouco ali naquele volume, certo? Então, acompanha que eu vou mostrar cada detalhe de início ao fim, tá certo? Então, estou utilizando aí pente meio, certo? Fazendo a marcação ali. Lembrando que esse corte aí será uma graduação, tá? Uma graduação com pente meio, tá? E não vou utilizar só o pente meio, vou utilizar uma regulagem da zero, tá? Bem próximo da zero alta, para fazer a limpeza do restante do cabelo que vai ficar, tá? Mas essa base aí pode funcionar muito bem como uma base de fade, tá? Você pode fazer fade com essa mesma basezinha. Eu só estou invertendo um pouco. Perceba que a minha graduação aí, ó, com pente meio, tá? É como se realmente fosse a minha técnica de degradê. Vou utilizar o mesmo pente, tá? O mesmo pente de máquina. 1,5 na alavanca alta, tá? Abaixo 1 na alavanca alta, só que agora eu tô com um meio, tá? Um meio baixo, fazendo essa marcação. Após esse meio baixo aí, pessoal, eu posso vir com o pente 1, certo? Com alavanca alta. Então eu vou com o pente 1 com movimento reto, tá? Antes de chegar naquela linha da aresta, eu faço um movimento reto para não deixar marcas, certo? Ativei a função turbo para que a máquina acelere um pouco mais, tá? Porque o cabelo aí é muito, vamos dizer assim, grudado na pele, certo? Então, realmente a máquina precisa ter uma precisão maior. Só que essa máquina em si, ela tem um corte que eu chamo corte seco, tá? Que você passa e realmente ela tritura, mas se ela não estiver bem lubrificada, as lâminas ela cai muito a rotação, tá certo? A cada 2, 3 cortes no máximo eu tenho que estar colocando óleo na lâmina. Então já fiz aí um alto em toda a circunferência e vem com o meu pente meio, tá? Que eu utilizei aí, só que esse meio na alavanca alta. Então vou fazer um movimento reto também, criando assim esse sombreamento, tá certo? Dando essa suavidade aí do pente meio baixo
coloquei na intermediária já para mim retirar, tá? Aquela marcação, aquele encontro agora. Agora eu fui ao encontro, tá? Da minha marcação com a meia intermediária agora, tá? E venho só dando um leve beliscadazinha, tá? Só para tirar aquele peso, porque eu marquei com a meia apertando, então ela tirou, né, bem, tá certo? Então perceba ali que você já vê os tons branco, cinza e o escuro, tá certo? Então mostrei esse detalhe aí, ó, com a minha meia na alavanca alta, certo? Perceba que a marcazinha bem próximo daquele volume ali da coroa, ela está ficando, aquele tom mais escuro ele está ficando, tá certo? Estou utilizando a meia com alavanca alta, tá certo? Então coloquei na intermediária e já vai suavizar, olha só, já suavizou aquela marcação, porque foi o confronto com a meia, certo? O pente meio. Então tô com o pente meio agora, só dando umas leves beliscadas aí nesses cantozinhos, tá? Só para tirar aquele peso, mas perceba que as cores aí continuam. Então é um corte, né, com graduação, mas que tem a mesma proporção e a tonalidade de um degradê. Então perceba aí, né, que a marcação aí ela some, tá? É uma lógica aí dos pentes e um movimento sempre reto que faz com que o seu degradê ou a sua graduação ela saia mais fácil, tá? Essa é uma técnica mesmo que eu posso dizer que eu criei, tá? Porque eu tinha dificuldade em fazer cortes e encaixar pentes, tá? Depois dessa base aí, né, como se abriu a minha mente, tá? E eu conseguisse fazer tudo. Então perceba aí que eu tô com a zero alta, certo? Mesma noção, alta, intermediária e baixa, encontrando com o confronto com a marca. Caso eu quisesse aí fazer já o degradê navalhado, eu iria só fazer marcação de zero, tá certo? Mas como o cliente quer que veja o pezinho, certo? Eu vou fazer dessa forma, ó. Então agora, pessoal, vou fazer a limpeza, tá? Perceba que eu tô com a máquina no pente, no pente não, tô com a máquina na regulagem alta, só que eu vou ter um pouco mais, tá? Ficou bem aparentezinha. E já vou fazendo a limpeza, né? Perceba que eu utilizei a minha meia como minha base, certo? E eu faço uma graduaçãozinha abaixo da lâmina, né? Na alta, porque como eu aperto, às vezes a meia ficou, né? A mesma altura da minha zero alta, então eu sempre deixo um toquezinho abaixo. Então, meu cliente, pessoal, na costeleta ele gosta de deixar tipo um taper mais rente, mais raspado nessa parte, só nessa partezinha aí. Ele gosta de fazer um tipo um taper. Então eu acabo utilizando a máquina zero. E já vou fazendo a graduação na costeleta. Estou utilizando o pente 1, certo? De forma bem suave. E já tirei ali aquele peso da barba. Agora eu vou fazer, certo, a minha graduação nessa costeleta juntamente com a barba. Não, nesse caso, né, vim para o corte. Peguei o pente 1 e tô dando uma suavizada. Estou utilizando a Kemei i32S, tá? Para ficar mais branco ali naquele local, tá certo? Então já emendo e já venho com a minha zero alta, intermediária e a baixa, já tiro aquele peso, certo? E esse lado é recíproco, a mesma coisa, tá, galera? Então vou utilizar aí
tá? Puxei um pouco mais longe, né? Mas vou utilizar ali um pontozinho só, abaixo da zero alta, certo? E vou fazendo aquele mesmo esquemazinho do outro lado, certo? Fazendo essa limpeza dessa parte escura, ao qual eu acabei deixando. Então perceba ali que eu vou passando, né? E já vou fazendo como se fosse um degradê invertido, tá? Mas com o pente meio, com a lâmina, certo? No pente mais ou menos no meio, um pouco acima, certo? Mas não chega a ser o meio, tá? Porque como eu falei, às vezes eu deixo o meio mesmo e acaba não batendo com o pente que eu utilizei como minha referência. Dá o ajuste na costeleta, zero alta, intermediária e baixa, certo? Aí por fim eu utilizo a Kemei I32S, já para aquela região ficar mais clara, ficar mais branquinho. Venho com o pente 1 na barba, venho ali tirando aquela marcaçãozinha. Então perceba que são milímetros ali que dá todo o resultado no seu corte, tá? O mesmo vem ali na barba, um alta, um, certo? Depois coloco na alta, na baixa no caso, e por fim eu venho regulando meia, zero alta, intermediária e por fim coloco a baixa, certo? E veja que já fez a conexão. Agora veja só, pessoal, para conectar essa aresta, certo? Eu vou utilizar o Clip Over Combi, que é a máquina sobre o pente, tá certo? Então perceba que eu ajeito o cliente para facilitar o meu corte, certo? Só coloco o pente em 90 graus. Veja que em toda a região eu encaixo ele em 90 graus, certo? Após isso, eu venho fazendo a limpeza na parte mais baixa. Seja em qualquer parte do crânio, pessoal, você sempre tem que encaixar esse pente em 90 graus, esse pente reto em relação a cada parte da cabeça que você encaixa, tá bom? E agora eu venho só com o próprio pente, né, já fazendo aquela junção, tá? Da graduação já com aquela aresta, vamos chamar assim. Então você pode ver, ó, que o pente ele encaixa sempre, tá? Dando esse formato mais quadrado e uma graduação, tá? Porque como o pente ele fica inclinado, de onde ele pega ele começa a fazer uma graduação baixa, média e a mais alta dependendo da forma que você deixa esse pente. Isso daí é chamado Clip Over Combi, máquina sobre o pente. Então, são detalhezinho, pessoal, tá? Que poderia esconder, mas eu gosto de mostrar, tá? Esse cantozinho para facilitar e ficar mais acentuado, eu venho com o meu pente um na alavanca alta, o movimento reto, tá? Só dando uma suavidade melhor nessa região, tá certo? Então, coloquei nele baixo, no 1,5 baixo, e faço a suavidade de acordo com o que eu quero, certo? No meu caso, eu gosto de deixar o tom bem natural, o mais natural possível. Então, vou mostrar esse outro lado, tá?
como se faz o clip overcomb, né? Muita gente perguntando, porque às vezes eu mostro em um lado e não o outro. Então encaixa da mesma forma. O pente você encaixa no crânio e deixa ele reto em relação, tá? À recessão alta, certo? Porque isso daí você consegue enxergar que o rosto do cliente ele vai ficar mais quadrado, certo? E dessa forma aí você já consegue fazer a junção, né, de aresta com topo. Então perceba que eu sempre corto ele reto e depois eu venho encaixando a parte mais baixa, certo? Então perceba aí, ó, que em toda a região, ó, o pente sempre ele apoia dessa forma. E você só aprende pegando essa teoria e pondo em prática. Então perceba aí, ó, que foi muito rápido essa conexão. Muito mais rápido do que a gente está fazendo com a tesoura, certo? Nesse caso a máquina, ela funciona como uma tesoura, só que com uma tesoura mais, vamos dizer assim, eficiente, né? Porque ela tira realmente o que o seu pente dá de forma. Se você colocar o pente errado, ela vai tirar, né? E vai dar o formato errado ao corte. Mas se você encaixar esse pente adequadamente, o seu corte ele vai ser muito mais ágil e mais eficaz, certo? Então vou mesclando essas partes aí e por fim, tá? Eu vou conectando agora com a tesoura de debaste ou a desfiadeira, tá? Essa partezinha aí, como é um cabelo longo, eu vou dando umas tesouradas, 2 a 3 tesouradas e penteio para ver como está aquele encaixe, certo? Então esse cabelo aí, como o cliente cortou não tem nem 15 dias, pessoal, ele não vai cortar a parte de cima, certo? Mas vou fazer o encaixe certinho dessa região, né? E dando uma melhorada, é claro, né? A essa conexão e a esses tons aí que ainda precisa ser reparado. Então, após isso daí, pessoal, para finalizar, né, dou uma molhada nesse cabelo, molhei, certo? Agora vou dar uma escovada, escovar esse cabelo aí. Nesse caso aí, tô mostrando aí que realmente, né, na altura que foi deixada, a gente consegue fazer o pezinho, tá? Quando geralmente o cliente pede um degradê, todos eu faço com a navalha ou com a máquina de acabamento sem mostrar pé, certo? Nesse caso aí, o pezinho ele é aparente porque a zero alta, né? Ele faz esse contorno. Por mais suave que fica o pezinho, mais ele deixa a marca. Então estou mostrando aí como realmente eu faço, tá? A forma que eu trabalho é assim. Não estou fugindo nesses vídeos do meu padrão de corte. Todos os meus cortes são feitos dessa forma. Perceba que os clientes estão aí, tá? A gente trabalha aqui na barbearia com hora marcada, né? O cliente que está sentado no banco é o cliente que chegou do meu irmão, né? Que está cortando o cabelo da criança. E realmente esses cortes são feitos dentro do nosso cronograma, tá? De atendimento, conforme eu acho que dá certo, né? Eu faço a gravação. Então marco dessa forma, acho muito confortável, certo? Marcar dessa forma, depois venho limpando, invertendo a lâmina, né? Essa técnica aí aprendi com os barbeiros mais antigos da cidade e acabei assim dominando e trabalhando dessa forma. Até a forma de eu fazer o pezinho é dessa forma também, tá? Já me dá uma segurança, eu já tenho confiança de fazer.
Então, por fim, tá, pessoal, quero mostrar aqui como seca o cabelo. Esse cabelo comecei secando da parte que foi encaixado o cabelo, certo? E agora, após secar, eu vou dando volume onde eu quero, tá? Vou pressionando a escova. Perceba que a escova aí já tem um rolo maior. Esse cabelo é muito pesado, gente, muito grosso, tá? Porém liso, mas é um cabelo grosso, né? E é um pouco difícil de secar, tá? Mas aí a gente vem secando com paciência, dando aquele volume onde realmente necessita, tá? Até ele chegar na proposta que foi escolhida pelo cliente, certo? O cliente escolheu, tá? Todos os cabelos aqui a gente já corta, já seca, tá? E promove, né, uma possível venda de uma pomada, de um gel, de um creme, né? É assim que a gente, né, faz venda de produtos. Se a gente não usa no cliente, como é que o cliente vai comprar, né? Então perceba aí que eu venho dando um leve volume nessa franja, tá? E vê aí que o rosto do cliente está enquadrado, por mais que não pareceu, né, na conexão ali da aresta, né, mas você percebe que aquele volume já fez toda a diferença. Imagine se o volume fosse maior, né? Olha só, o rosto bem alongado. Se esse volume da aresta fosse maior, iria sair a cabeça do cliente para o lado, tá? Então veja que deu o formato corretamente no rosto do cliente. Então realmente é isso, tá? Uma coisa é de frente, uma coisa é de lado. Então, como ali, pessoal, naquela aresta, né? Você vê ali, tô passando o pente 3 na alavanca baixa, né? E mesmo assim está deixando aquele volume. Então você tira aqui. O cliente ele tem um rosto um pouco alongado, certo? E quadrado. Esses são detalhes que eu estou fazendo que eu poderia estar escondendo, mas não. Eu estou fazendo um polimento nessa parte do corte. Então, por fim, tá, galera? O corte é esse aí, tá? A proposta foi essa. Veja só que o rosto está enquadrado, né? E a graduação, tá? Ela tá feita, né, de forma bem clara. Tá aí, ó, cliente mostrando o corte. Quem curtiu, deixa seu like, se inscreve, compartilha aí essa videoaula para o canal vir a crescer aí. A gente tá publicando esses vídeos para vocês. Valeu, Deus abençoe a cada um de vocês.